12 Viver em Outro Mundo Capítulo 227 Autor, Turtleme 93 Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Zawai, Laura, Gren e Kun se sentaram em silêncio na sala de estar da casa espacial enquanto escutavam o relatório de Lindsay Becker sobre a Igreja Radiante. Depois que ele terminou de transformar esses bispos vestidos de branco em mortos-vivos, ele começou a perguntar-lhes sobre assuntos relacionados à Igreja Radiante. Sem surpresa, aquele com informação mais detalhada era Lindsay Becker. Desse modo, ele manteve Becker para trás enquanto lhe chamou por Gren e os outros antes de permitir que ele continuasse a detalhar o que ele sabia da Igreja Radiante. A Igreja Radiante era muito mais formidável do que Zawai e os outros pensavam. Eles controlavam atualmente uma dúzia de grandes e pequenos ducados. Além disso, vários aristocratas influentes de alguns impérios já haviam se alistado como membros da Igreja Radiante. Especificamente, eles se tornaram os Cavaleiros Protetores da Igreja Radiante ou Anciãos. Infelizmente, Lindsay Becker era apenas um bispo vestido de branco. Embora seu pai fosse um arcebispo vestido de vermelho, ele não tinha muita informação para compartilhar. Ele só conhecia alguns grão-duques e outros nobres influentes que haviam se juntado à Igreja Radiante, nada mais que isso. Além desses nobres influentes, Lindsay Becker também conhecia vários grupos mercenários e empresas mercantes de porte médio que eram filiadas à Igreja Radiante. Vários deles foram até gerenciados por ele. Fora isso, Lindsay Becker não sabia de mais nada. Entretanto, Zawai já havia se beneficiado significativamente disso. Eles agora tinham uma compreensão mais profunda da força da Igreja Radiante. A Igreja Radiante era realmente muito formidável. Quando Zawai soube que a Aliança dos Magos Negros continha 10.000 magos negros, ele achou que a aliança já era muito boa. Agora ele entendia que em comparação com a Igreja Radiante, eles estavam muito distantes. Eles eram realmente muito espertos quando puxaram os influentes aristocratas e os grão-duques para sua facção, fazendo deles cavaleiros protetores ou anciãos. Se a Igreja Radiante tivesse um assunto, então eles naturalmente ajudariam. Não subestime a força dessas pessoas. Mesmo que eles mesmo não ajudassem diretamente, eles teriam apenas que dizer algumas palavras e aqueles aristocratas inferiores os seguiriam naturalmente como uma maneira de obter favores e agiriam de acordo com a ordem deles. Por causa de tudo isso, a Igreja Radiante se desenvolveu rapidamente nos últimos anos. A Igreja não apenas atraiu os aristocratas, mas também os usou para espalhar sua influência. Devido a uma variedade de benefícios, esses aristocratas foram amarrados firmemente à carruagem da Igreja. Com a ajuda desses aristocratas, os magos negros foram repelidos dentro do continente. Em tão pouco tempo, os magos negros ficaram isolados. Em comparação com a Igreja Radiante, a Aliança dos Magos Negros ficou a desejar. Maru não falou quantos aristocratas haviam se juntado à Aliança dos Magos Negros. Esta foi, de fato, uma fraqueza da Aliança dos Magos Negros. É preciso entender que no continente as regras dos aristocratas governavam os plebeus. Uma vez que os plebeus tivessem uma ideia preconcebida sobre algo, seria muito difícil mudá-la. Ao comparar a Aliança dos Magos Negros com a Igreja Radiante, a maior falha da aliança era que ela não estava sob uma liderança unificada. No entanto, a Igreja Radiante era como a sede dos Magos da Luz. Todos os Magos da Luz eram membros da Igreja Radiante e estavam sob uma liderança unificada. Era desnecessário dizer que todas as suas ações teriam naturalmente um propósito. Eles tinham a vantagem quando lutavam contra os Magos Negros divididos. Enquanto os Magos Negros haviam estabelecido recentemente a Aliança dos Magos Negros, esta aliança era, na verdade, muito solta. Querer alcançar a Igreja Radiante em qualquer grau era impossível em várias maneiras. Contudo, Zawai não achava que os Magos Negros seriam suprimidos pela Igreja Radiante a tal nível. Afinal, a Aliança dos Magos Negros era uma organização solta com muita liberdade. Era justamente por isso que eles puderam se desenvolver em qualquer lugar. Se a Igreja Radiante fosse os raios de sol do dia, então, os Magos Negros seriam as nuvens negras do céu noturno. Onde quer que o sol não brilhe, sempre haverá um local para eles sobreviverem. Além disso, a Igreja Radiante não estava realmente em um estado de crise no momento. Enquanto eles cresciam rapidamente e desesperadamente puxavam aristocratas para a facção, para qualquer império, isso se tornou um fator de instabilidade.
Esses grandes impérios poderiam ir contra a Igreja Radiante. Quando isso acontecer, a Igreja Radiante não seria capaz de continuar com sua arrogância. Zhao Ai pensou que, se os grandes impérios lidassem com a Igreja Radiante, isso criaria uma grande oportunidade para os magos negros. Um grande aristocrata não queria ver um lado sendo dominante, eles queriam que a peça fosse equilibrada. Para lidar com a Igreja Radiante, não havia inimigo mais apropriado do que os magos negros. Uma vez que a Igreja Radiante começar a ameaçar seu governo, os grandes impérios começarão a checá-los e balanceá-los. Eles começariam a mover sua própria influência em uma batalha de inteligência contra a Igreja Radiante, e os magos negros seriam a parte vital disso. É claro que, no momento, essas eram apenas as suposições de Zhao Ai. Esses grandes impérios não ousariam se mover facilmente. Aqui no continente Ark, as crenças eram livres. Qualquer um poderia ter fé em qualquer coisa. Se esses grandes impérios realmente tivessem que lidar com a Igreja Radiante, então eles poderiam apenas introduzir novas crenças para substituir as da Igreja. Dessa forma, eles nem precisariam usar os magos negros. A supressão dos magos negros pela Igreja Radiante fora vista com indiferença pelos grandes impérios. Esses grandes impérios não tinham uma boa impressão dos magos negros de qualquer maneira, então eles necessariamente não iriam pedir aos magos negros para ajudar a lidar com a Igreja Radiante. Depois de ouvirem a explicação de Lindsay Baker, Gren e os outros estavam com um humor pesado. A força da Igreja Radiante estava além de sua imaginação. Mais tarde, quando começarem a agir no continente, ele temia que seria difícil para eles se moverem. Zhao Ai assentiu e recolheu Lindsay Baker. Então se virou para Gren e disse, o que o vovô Gren e o vovô Kun pensam sobre isso? Gren ponderou por um momento, eles não são fáceis de provocar. Parece que teremos que executar nossos planos. Primeiro, nos esconderemos na pradaria dos Homens-Fera por um tempo. Kun assentiu enquanto dizia, embora a força da Igreja Radiante seja formidável, é impossível que a influência deles alcance a pradaria dos Homens-Fera. Para os Homens-Fera, existe apenas um Deus. A Igreja Radiante é radicalmente impopular lá. Assim sendo, ninguém acreditaria em suas palavras. Depois de chegar à pradaria dos Homens-Fera, precisaremos ficar lá por algum tempo. Depois de ficarmos longe dos holofotes, nós poderemos voltar. Merine também concordou, isso é bom. Neste momento, a Igreja Radiante só conhece a identidade do jovem mestre como um mago negro, não como o líder da família Buda. Se eles soubessem disso, então nós não estaríamos apenas enfrentando a Igreja Radiante, mas todo o Império Aksu. Se isso acontecer, então nós precisaremos nos esconder na pradaria dos Homens-Fera pelo resto de nossas vidas. É bom que eles não conheçam a nossa identidade. Primeiro nos esconderemos na pradaria dos Homens-Fera e faremos nossos negócios com eles. Com isso, eles não serão capazes de descobrir nada sobre nós. Zhao Ai assentiu com a cabeça e disse, mesmo se estivermos na pradaria dos Homens-Fera, temos que ter cuidado. Desta vez, compramos muitas mercadorias. Aqueles com altas aspirações certamente olharam para o que compramos e sabem que estamos indo para a pradaria dos Homens-Fera. Não importa se a Igreja Radiante ou Burik, ambos sofreram perdas em nossas mãos e certamente irão retaliar. Eu temo que mesmo se nos escondermos na pradaria dos Homens-Fera, eles não nos deixarão em paz. Gren sorriu fracamente e disse, depois que eles nos atacaram várias vezes, esses caras ainda querem retaliar contra nós? Temos que pensar sobre isso. Temo que na próxima vez, tenhamos que lidar com um especialista do 9º nível. Com Ryu, isso não será possível. Enquanto estivermos na pradaria dos Homens-Fera, eles não se atreverão a enviar um especialista do 9º nível para lidar conosco. É impossível para um especialista humano do 9º nível entrar na pradaria dos Homens-Fera. Caso contrário, um especialista do 9º nível da pradaria dos Homens-Fera atacaria e o mataria no local. Além disso, poderia provocar uma guerra entre os humanos e os Homens-Fera. Tanto faz se a Igreja Radiante ou Burik, eles teriam a coragem para fazer isso. Gren sorriu. Ele certamente sabia desse assunto, pois ele participou da guerra entre os humanos e os Homens-Fera no passado. Os Homens-Fera eram um grupo militante. Se os humanos realmente mandassem um especialista do 9º nível correr pela pradaria dos Homens-Fera e causasse uma tempestade, então o que aguardava os humanos seriam milhares de cavaleiros. Laura também sorriu. Na verdade, estamos pensando um pouco demais nisso.
Embora Lindsay Becker tenha nos dito muito, não se esqueça de que ele afirmou outros pontos. A influência da Igreja Radiante dentro do Império Rosen não é muito forte, e o Império Rosen é sem dúvida o império mais poderoso do continente. Se a Igreja Radiante quiser conquistar os aristocratas do Império Rosen, então será muito difícil. Uma vez que o rei do Império Rosen souber disso, então a Igreja Radiante não será capaz de se mover dentro do Império. A força do Império Rosen é o mesmo que a força combinada de vários outros impérios. Esta pode ser uma oportunidade para nós. Com espaço, podemos estabelecer um ponto de teletransporte dentro do Império Rosen. Podemos lentamente começar a desenvolver dentro do Império Rosen sem precisar temer a Igreja Radiante. Kun sacudiu a cabeça. Ainda precisamos ser cuidadosos. Embora o Império Rosen seja poderoso, eles provavelmente não gostam de magos negros. Se a Igreja Radiante usar esse propósito e dizer a eles que eles estão lidando com magos negros, então eles podem se virar e lidar conosco. Isso não se tornará mais fácil para nós. Laura assentiu com a cabeça e Zhao Ai sorriu levemente quando disse, na verdade, estamos apenas repetindo as coisas uma outra vez. A questão aqui é o meu status como mago negro. Não podemos esquecer que, como mago, eu também posso usar magia dos elementos terra, vento e luz. Magos da luz são membros da Igreja Radiante, então, esta não seria uma boa escolha de disfarce. Um mago do elemento terra ou um mago do elemento vento poderia ser algo que eu possa me disfarçar. Essas pessoas não seriam capazes de manter um olhar constante em mim. Além disso, o Império Rosen está a uma certa distância do Império Aksu. Como os grandes aristocratas do Império Rosen saberiam da minha identidade na família Buda. Além disso, o Império Rosen e o Império Aksu não são vizinhos amigáveis. Eles não iriam ajudar os aristocratas do Império Aksu a lidar conosco, certo? Os olhos de todos não puderam deixar de iluminar quando ouviram o que Zhao Ai disse. Eles haviam esquecido que Zhao Ai poderia usar 4 tipos de magia elementar. Magia negra e magia da luz não poderiam ser usadas, então ele usaria apenas as outras 2. Era o mesmo, desde que ele ainda pudesse fingir ser um mago, o que era uma boa ideia. Viver em outro mundo. Capítulo 228. Merine franziu a testa. Isso vai dar certo. Além de magos negros, quase todos os outros magos não usam chapéus mágicos. Se o jovem mestre não usar um chapéu mágico, então será identificável. Mesmo se estivermos falando sobre o Império Rosen e não precisar temer os aristocratas do Império Aksu, o jovem mestre ainda bebeu a água do nada. Este fato é conhecido por todos. Se eles descobrirem a identidade do jovem mestre, então enfrentaremos problemas maiores. Afinal de contas, a água do nada é conhecida por não ter cura. Se dissermos que podemos curar a toxina da água do nada, então isso causará problemas. Mesmo que o jovem mestre negue, eles podem descobrir sobre o cajado fantasma. Se este segredo vazar, então isso causará problemas quando as pessoas tentarem agarrá-lo. Zhao Ai sorriu fracamente. Tudo bem, então, eu não vou fingir ser um mago normal. Eu só vou continuar a ser um bruxo divergente. De qualquer forma, não é necessário cultivar para usar uma técnica divergente. Green franziu a testa. Na verdade, o que o jovem mestre disse sobre ele ser um bruxo divergente não está incorreto, é apenas que sua técnica divergente é verdadeiramente muito formidável. Assim sendo, não devemos deixar que os outros saibam disso. Se o jovem mestre revelar sua identidade, então, teremos ainda mais problemas. Não importa o que, a identidade do jovem mestre não deve ser revelada. Não podemos deixá-lo saber da identidade do jovem mestre. Kun assentiu. Isso está certo. Se nós deixarmos eles saberem da identidade de Zhao Ai, então será muito problemático para nós. Que tal isso? Por que não deixamos usar uma máscara? Há muitos bruxos divergentes no continente com aparências únicas. Por isso, se Zhao Ai usar uma máscara, então ninguém deveria ser capaz de reconhecê-lo. Zhao Ai franziu a testa. Mas se este for o caso, eu não vou poder usar este roube mágico. Este roube mágico foi Laura quem me deu, então, eu gosto muito dele. Quando ela ouviu as palavras de Zhao Ai, o rosto de Laura ficou vermelho. Enquanto os outros riam, Laura ficou ainda mais envergonhada. Embora seu coração estivesse doce, Laura ainda esticou a mão para beliscar as costas de Zhao Ai. A tentativa de Laura esconder isso, naturalmente, não estava escondida para Gren e os outros, e isso os fez rir mais alto.
Apenas a expressão facial de Meg era sombria quando ela prestou atenção em Laura e viu tudo claramente. Merine sorriu e disse: Jovem mestre, não precisa se preocupar com o seu roubo mágico. Nós podemos apenas mudar a sua roupa. Qualquer que seja o bruxo divergente, desde que o estilo do roubo seja alterado, ninguém será capaz de ver através dele. Zhao Ai assentiu: a máscara é algo que é necessário, mas eu não quero que seja o tipo que bloqueie a totalidade do meu rosto. Isso vai ser muito abafado. Todo mundo riu. Parecia que tudo havia sido definido. Pode-se dizer que as questões dentro do Ducado de Purcell foram deixados para trás. Uma vez que o riso parou, Laura continuou: já que estamos indo para a Pradaria dos Homens-Fera, precisaremos encontrar um local para nós morarmos. Eu tive alguns negócios na Pradaria dos Homens-Fera, mas o comércio não é muito bom. Apenas um punhado de tribos étnicas faziam negócios comigo, e nenhuma delas são tribos de guerra. Assim, a renda não é grande. Eu mantive um administrador na Pradaria dos Homens-Feras chamado Atai. Ele é uma pessoa muito leal e alguém que nós podemos confiar completamente. Porém, ele está lá para trabalhar. É preciso saber que as coisas são muito diferentes dentro da Pradaria dos Homens-Fera. Geralmente, se fizermos acordos com os compradores de nossas commodities, então, nós poderemos transportar a carga. Se nós nos estabelecermos em qualquer local, então, poderemos ser roubados. Zhao Ai não fez nenhuma pesquisa sobre negócios, nem teve contato com os Homens-Fera. Sendo assim, ele não entendia muito e não tinha nenhuma opinião real sobre esses assuntos. Kun assentiu: neste momento, o que devemos fazer é estabelecer um relacionamento com uma das tribos de guerra. Desde que criemos um negócio em torno de uma tribo de guerra, ninguém se atreveria a encostar em nós mais tarde na Pradaria dos Homens-Fera. Quando agirmos dentro da Pradaria dos Homens-Fera, podemos confiar na bandeira de guerra de uma tribo. Ninguém ousaria se mover contra um grupo étnico dentro das pradarias. Zhao Ai não foi capaz de entender nada disso, mas Green sabia que as tribos de guerra eram os reis na Pradaria dos Homens-Fera. De fato, pode-se dizer que a Pradaria dos Homens-Fera era uma coleção de vários bandidos, grandes e pequenos. As grandes tribos seriam os grupos de grandes bandidos, enquanto as pequenas tribos eram grupos de pequenos bandidos. Esta era a regra da sobrevivência dentro da Pradaria dos Homens-Fera. Por causa disso, se os Homens-Fera tivessem dificuldade em ganhar a vida, eles roubariam dos outros. Continuar vivendo era uma das razões pelas quais os Homens-Fera e os humanos lutavam uns contra os outros. Essas tribos de guerra eram os poderosos grupos étnicos combatentes dentro da raça dos Homens-Fera. Eles eram as maiores tribos, os grandes grupos de bandidos. Se você só faz negócios com algumas tribos étnicas regulares ou tribos de guerra comuns, então você não estaria seguro. Somente quando você fez negócios com as formidáveis tribos de guerra você estaria salvo do perigo. Era assim que os negócios eram feitos dentro da Pradaria dos Homens-Fera. Cada tribo de guerra tinha sua própria bandeira, e essa bandeira de guerra representava a dignidade da tribo de guerra. Qualquer um que ousasse ofender aqueles com aquela bandeira de guerra seria perseguido indefinidamente por aquela tribo de guerra e morto. As tribos de guerra tinham um alto grau de respeito para com os mercantes com quem trabalhavam. Para garantir a segurança daqueles mercantes, eles listavam sua bandeira de guerra e permitiam que eles a levantassem em suas caravanas. Desta forma, eles poderiam garantir a segurança desses mercantes. Caso contrário, as caravanas se encontrariam com tribos de pequenos bandidos dentro da Pradaria dos Homens-Fera, o que não era seguro. Zhao Ai assentiu: quais as commodities que são as mais vendidas dentro da Pradaria dos Homens-Fera? Kun sorriu levemente: a comida está em primeiro lugar. Em segundo está o sal e as armas ocupam o terceiro lugar. Essas são as coisas mais escassas dentro da Pradaria dos Homens-Fera. Zhao Ai sorriu fracamente: sal e ferro, esses são aqueles que não conseguimos. No entanto, a comida não é um problema. De qualquer forma, uma vez que chegarmos à Pradaria dos Homens-Fera, eles não serão capazes de ganhar controle sobre nosso suprimento de comida. Isso é o mesmo que aqueles Homens-Fera, se eles quiserem privar e roubar de nós. Nós podemos cultivar uma variedade de produtos de grãos dentro do espaço e então fornecê-los aos Homens-Fera. Kun assentiu: isso é exatamente o que queremos. Como o preço da comida na Pradaria dos Homens-Fera é alto, se nós baixarmos nossos preços, então, certamente nos tornaremos os mercantes mais populares lá. Além disso,
Vegetais também são um dos produtos mais escassos para aqueles homens-fera. Como temos o espaço, não teremos nenhum problema com o transporte de vegetais. Se pudermos transportar vegetais, então acredito que certamente eles venderão bem. Zhao Ai assentiu, embora eu diga que não podemos suprir suas outras necessidades. Se são apenas vegetais e grãos, então podemos fornecê-los abertamente de maneira ampla. Também podemos negociar grandes quantidades de bestas mágicas com eles, o que é uma boa coisa. Laura sorriu. Com as coisas que você tem aqui, eu não preciso ficar preocupada. No entanto, eu acho que devemos primeiro estabelecer um ponto de teletransporte dentro da pradaria dos Homens-Fera. Também precisaremos criar um ponto dentro do Império Rosen. Nem sempre podemos pegar bestas mágicas dentro da pradaria dos Homens-Fera e mantê-las armazenadas. Precisamos nos livrar delas, e podemos fazer isso vendendo-as para o Império Rosen. Assim podemos transformar grãos e bestas mágicas em dinheiro. Zhao Ai assentiu, isso também é bom. Certo, Laura, onde seu pessoal está localizado dentro da pradaria dos Homens-Fera no momento? Laura respondeu rapidamente, agora, eles estão no meandro dos Três Caminhos, perto do rio Yaja. O rio Yaja é o maior dos dois rios da pradaria dos Homens-Fera e o meandro dos Três Caminhos é a razão pela qual o rio desvia a razão por sua fama. A aparência da água é suave, e não é muito longe da fronteira perto da fortaleza da Montanha Negra, dentro do Ducado de Purcell. Levará 5 dias para chegar lá. Embora Zhao Ai não tenha estado na pradaria dos Homens-Fera e não conhecesse a situação lá, ele tinha um certo entendimento em relação ao rio Yaja. Ele sabia que o rio se originava do campo de gelo do Polo Norte, que era uma das 5 grandes áreas proibidas do continente. Ele compartilhou esta honra com o pantano do cadáver apodrecido. Este rio atravessa toda a pradaria dos Homens-Fera e o Ducado de Purcell. Uma vez que chegou ao Ducado de Purcell, assumiu o nome de Rio do Cinturão de Jade. Isso estava certo, o rio Yaja era a parte superior do Rio do Cinturão de Jade. Assim sendo, o Ducado de Purcell tinha um registro detalhado sobre o rio Yaja. O rio Yaja também era o rio mais famoso da pradaria dos Homens-Fera e era chamado de Rio-Mãe pelos Homens-Fera. Não importava se fosse para pastorear ou viver, os Homens-Fera e a água eram inseparáveis. O rio Yaja não era apenas o maior corpo de água corrente, mas também era suave. Os Homens-Fera não seriam apenas capazes de buscar por água, mas também por peixes. Para os Homens-Fera, o rio Yaja era a mãe deles. Gerações de Homens-Fera foram criadas por ele. Zhao Ai assentiu com a cabeça e disse, isso não é muito longe do Ducado de Purcell então. Certo, com qual tribo você está em contato? É seguro. Laura sorriu e disse, é seguro. Meu negócio está em contato com 2 tribos. Uma é da tribo dos bovinos, a outra é a tribo dos porcos. Eles são 2 tribos étnicas. A tribo dos bovinos cria um gado enquanto a tribo dos porcos também é muito famosa no continente. Essas 2 tribos de Homens-Fera são muito suaves. Além disso, eles estão perto do Ducado de Purcell. A carne que eles produzem são de bestas mágicas, e a renda disso é muito boa. Zhao Ai assentiu. Sua compreensão dos Homens-Fera não era muito grande. É preciso saber que havia 1000 raças diferentes dos Homens-Fera. Veja, por exemplo, a tribo dos bovinos. Eles foram divididos em rinocerontes, iaques, touros, bois com chifres longos, búfalos e muitas outras dezenas de raças. Querer memorizar todas essas raças era como tentar memorizar um livro inteiro. Zhao Ai não tinha esse tipo de habilidade. Zhao Ai assentiu com a cabeça e disse, primeiro, vamos para Meandro dos Três Caminhos e dar uma olhada. Então prosseguiremos para as pradarias dos Homens-Fera. Já que as pradarias dos Homens-Fera são grandes, precisamos encontrar um local adequado para colocar um ponto de teletransporte. Tem que ser perto de uma região habitada por uma grande tribo. Laura pensou por um tempo, depois seus olhos brilharam intensamente. Eu pensei em um local. Embora o local seja distante e esteja dentro da pradaria dos Homens-Fera, é a Terra Santa no coração dos Homens-Fera. Depois que Laura disse isso, as pessoas na sala sabiam o que Laura queria dizer. Embora eles não pudessem ter ido para lá, todos tinham ouvido falar disso. A única cidade dentro da pradaria dos Homens-Fera é a cidade do Deus Besta. A cidade do Deus Besta era famosa entre os Homens-Fera. Dentro das pradarias dos Homens-Fera, haviam apenas vastas e intermináveis pastagens. Não havia montanhas nem pedras para produção. Sendo assim,
construir uma cidade era muito difícil. Entretanto, a criação da cidade do Deus Besta foi realmente um milagre. Um milagre criado pelos homens-fera. Viver em outro mundo. Capítulo 229. Todos entendiam o que a cidade do Deus Besta significava. Era a Terra Santa nos corações de todos os homens-fera. A cidade foi colocada na terra original dos homens-fera e era feita de feno e lama. Mas a água usada para fazer a lama não era uma água comum. Essa lama foi criada com o sangue de várias bestas mágicas que haviam sido criadas ali originalmente, de modo que alguém poderia chamar isso de lama de sangue das bestas. Devido à falta de madeira nas pradarias dos homens-fera, a madeira que deveria ter sido usada na cidade do Deus Besta foi substituída pelos ossos de bestas mágicas. Estas razões foram a base para o nome da cidade, Cidade do Deus Besta. Para construir a cidade do Deus Besta, todas as tribos de homens-fera tiveram que viver de modo econômico por décadas. Eles nem sabiam quantas bestas mágicas haviam sido sacrificadas para completar a cidade. Esta era a Terra Santa nos corações de todos os homens-fera. A posição da cidade do Deus Besta estava perto do campo de gelo do Polo Norte. Isso porque os homens-fera tinham repelido os demônios dentro do campo de gelo do Polo Norte. Então eles construíram a cidade do Deus Besta como um ícone para comemorar essa vitória. Além disso, não havia lorde da cidade ou guarda da cidade. No entanto, a cidade do Deus Besta era a cidade mais segura de todo o continente. A população de homens-fera da cidade do Deus Besta era de quase 1 milhão. Dentro de 1.609 quilômetros ao redor da cidade, a violência e o roubo não eram permitidos. A penalidade por qualquer uma dessas coisas era a execução no local. Este era o costume da cidade do Deus Besta e foi criado durante a sua construção. Ninguém poderia destruir a cidade do Deus Besta por causa das formidáveis tribos de guerra que viviam lá. Além disso, não era apenas uma única raça étnica que vivia por lá, mas uma coabitação de várias raças étnicas. Esta era a área onde o homem-fera mais violento se tornou o mais honesto. Após muitos anos de desenvolvimento, a cidade do Deus Besta se transformou no maior centro de distribuição de commodities da pradaria dos homens-fera. Todos os dias eram animados lá. Os mercantes de todas as raças e tribos faziam negócios dentro da cidade do Deus Besta. Embora a violência não fosse permitida na cidade do Deus Besta, se o mercante se atrevesse a enganar um homem-fera, então, ele certamente não teria um final feliz. O que a cidade do Deus Besta proibia era a violência entre as tribos e raças étnicas. Por isso, se um humano se atrevesse a agir de maneira irracional, a equipe de aplicação da lei da cidade do Deus Besta iria agir. Esses homens-fera não eram pessoas com quem se brincava. Eles iriam matar os humanos e, além disso, não teriam nenhuma consideração por suas circunstâncias. Se alguém ousasse enganar um homem-fera, então não importava qual tribo, eles não dariam qualquer oportunidade para uma explicação e apenas se moveriam para executar. Para mercantes como Laura que não queriam fazer dinheiro sujo, a cidade do Deus Besta era o melhor destino. Embora eles não pudessem montar uma loja lá, uma tenda ainda poderia ser estabelecida para começar seus negócios. Antes, Laura queria ir para a cidade do Deus Besta, mas infelizmente seu negócio ainda era muito pequeno, então ela não era qualificada para fazer negócios lá. Se alguém quisesse fazer negócios na cidade do Deus Besta e as commodities que eles tinham em mãos ficassem em falta, eles ficariam extremamente envergonhados. Para poder fazer transações na cidade do Deus Besta, é preciso ter no mínimo 5 milhões kg de comida. Laura não tinha um capital tão grande para trazer uma quantidade tão grande de commodities naquela época. Entretanto, agora, as coisas eram diferentes, pois eles tinham espaço. Se Zauai guardasse todo o arroz de bambu que estava sendo colhido, então eles poderiam acumular 10 milhões kg de arroz de bambu por dia. Isso não era uma quantia pequena. Com tanta comida em sua posse, Laura poderia certamente se atrever a entrar na cidade do Deus Besta para fazer negócios. Devido a essas razões, a cidade do Deus Besta ficou famosa no continente. Tanto faz se fossem humanos ou outras raças, todos tinham ouvido falar disso. Afinal, os homens-fera eram uma raça grande e numerosa no continente, e no coração desses homens-fera, a cidade do Deus Besta era sua terra santa. Quando ele ouviu Laura indicar a cidade do Deus Besta com sua descrição, Kun assentiu e disse: "Eu também acho que a cidade do Deus Besta é o lugar mais apropriado. Se fizermos negócios lá e não enganarmos os homens-fera,
Então nós não temos que nos preocupar com negócios lá. Além disso, a segurança é garantida. Em um raio de 1.609 quilômetros da cidade do Deus Besta, a violência e o roubo não são permitidos. Mesmo um homem-fera não ousaria criar quaisquer disputas, então nem mencione os humanos. Se alguém ousar se mover contra nós lá, então eles estarão apenas cortejando a morte. Green também assentiu, eu concordo. Ouvi dizer que na cidade do Deus Besta há 5 especialistas do 9º nível que ficam lá durante o ano todo. Embora eles não administrem a cidade, eles irão imediatamente se mover para executar qualquer especialista que ouse criar problemas na cidade do Deus Besta. Aqueles 5 homens-fera da cidade do Deus Besta são chamados de 5 grandes executores da lei. Assentindo, disse, aqueles 5 grandes executores da lei são famosos especialistas homens-fera. Sua força de batalha é formidável. Além disso, várias grandes tribos de guerra vivem perto da cidade do Deus Besta e aquelas grandes tribos também têm seus próprios especialistas. Se um assunto ocorrer na cidade do Deus Besta, então, os especialistas do 9º nível poderão se apressar a qualquer momento para garantir a segurança da cidade do Deus Besta. Eu posso dizer que a quantidade de especialistas do 9º nível na cidade do Deus Besta não seria inferior a 10. Zhao ficou surpreso. Ele não achava que as defesas da cidade do Deus Besta estariam em tal nível. 10 especialistas do 9º nível. Isso quase alcançou a defesa da cidade da Flor. Isso estava certo. No momento, não importa qual status Zhao tinha, isso seria igual a nada na cidade do Deus Besta. Os homens-fera não aceitariam qualquer status dado pelos humanos. Mesmo que um humano fosse um assassino ou um incendiário, para os homens-fera isso não importava, pois eles só viam você como um humano. Eles não iriam tratá-lo como um criminoso, desde que você fosse honesto dentro da pradaria dos homens-fera. Isso era o que Zhao queria. A Igreja Radiante tinha uma forte influência dentro dos territórios humanos, então ele teve que evitar isso. Zhao poderia fornecer comida, algo que os homens-fera mais precisavam, e desde que ele estabelecesse um relacionamento com os homens-fera, a Igreja Radiante não seria capaz de se mover contra ele tão casualmente. Esse pensamento fez Zhao sorrir. É verdade, somente com a segurança da cidade do Deus Besta poderemos nos sentir aliviados o suficiente para fazer negócios lá. Com isso, nós poderemos começar amanhã e partir imediatamente. Primeiro, vou pedir para o fantasma virtuoso Águia para levar o cajado fantasma para a pradaria dos homens-fera. Então poderemos usar uma carruagem puxada por cavalos para irmos para a cidade do Deus Besta. Esta viagem nos permitirá entender como os homens-fera vivem e aprender seus hábitos, bem como observar o terreno circundante. O que vocês acham disso? Green assentiu, eu concordo. No final, nosso maior segredo é este espaço, e ele precisa ser atualizado o mais rápido possível. Esse é o nosso assunto mais urgente. Desde que a pradaria dos homens-fera não só tem uma abundância de bestas mágicas, mas também uma variedade de plantas, então, mesmo que essas plantas não sejam plantas mágicas, elas ainda podem contribuir para a atualização do espaço. Além disso, o nível do rancho espacial ainda é muito baixo. Acho que devemos aumentar seu nível o mais rápido possível. Laura e os outros assentiram simultaneamente. Com relação à misteriosa habilidade do espaço, eles entenderam um pouco disso depois de vários dias. Este espaço era realmente muito misterioso. Se eles pudessem atualizá-lo o mais rápido possível, os benefícios para eles seriam muito grandes. Assentindo, Laura disse, tudo bem, acho que devemos fazer isso. Enquanto ao assunto referente, mesmo que isso demore muito tempo para nós, os benefícios que obteremos também serão muito grandes. Vamos fazer isso. Zhao assentiu, agora nós iremos preparar a comida para que, mais tarde, não fiquemos sem suprimentos quando formos fazer as transações com os homens-fera. Além disso, devemos concluir o plano de transformação das terras negras o mais rápido possível. Nós também devemos preparar uma carruagem. Quando chegarmos na pradaria dos homens-fera, podemos começar a vender comida para qualquer tribo que a queira. Isso certamente tornará nossos produtos muito populares. Laura assentiu, abrindo caminho com comida. Essa é a melhor maneira de fazer isso, mas precisamos superar os problemas e estabelecer uma base com antecedência para que as grandes tribos de guerra nos percebam. Com isso, uma vez que nos movamos na cidade do Deus Besta, isso nos ajudará muito.
É preciso saber que ocupar um local na cidade do Deus Besta não é fácil. Com assentiu, no passado, tínhamos planejado ir e fazer negócios na cidade do Deus Besta. Infelizmente, nossas fundações ainda eram muito finas e no final nós desistimos. No entanto, entendemos um pouco sobre a situação da cidade do Deus Besta. Sabemos que há 1 milhão de homens-fera vivendo na cidade, o que pode ser considerada uma grande cidade, mas desde então, as grandes famílias mercantes do continente já se instalaram com suas lojas lá. Se nós formos lá e quisermos ocupar um local, temo que não seja fácil. Se pudermos mostrar a eles que temos muita comida em nossas mãos para vender, então haverá mais certeza de que seremos capazes de ocupar um local lá. Laura assentiu, na pradaria dos homens-fera. Enquanto os homens-fera pensarem que somos boas pessoas, podemos ocupar o local na cidade do Deus Besta. Com isso, nós poderemos permanecer firmes lá. Kun olhou para Zawa e disse, não há necessidade de ser tão curioso. Embora eles tenham construído a cidade do Deus Besta, a cidade foi construída usando o sangue de bestas mágicas para fazer lama para a construção. Assim sendo, não há muitos edifícios criados. A maioria das cidades são apenas trechos de terra aberta. Não há quaisquer lojas, mas em vez disso, há tendas. Se quisermos abrir uma loja lá, você precisa ocupar uma área aí. Assim, tudo estará bem. Zawaya assentiu. Ele pensou em como não haveria edifícios altos na cidade. Uma grande cidade com uma população de 1 milhão, cobriu quanta área. Além disso, a cidade também foi construída usando lama feita com sangue das bestas mágicas. Quantas bestas mágicas eles precisaram matar? Para ser honesto, se os homens-fera pudessem construir uma cidade urbana moderna, então isso seria um milagre. Quanta força seria necessária para fazer isso? Se a cidade tivesse prédios altos, seria desnecessário dizer que a quantidade de lama feita de sangue de besta mágicas alcançaria uma figura astronômica. Ele temia que os homens-fera não pudessem se dar ao luxo de fazer isso. Com esse pensamento, os olhos de Zawai brilharam intensamente. O espaço pode produzir muitas árvores frutíferas e nós também podemos mover muita pedra através dele. Enquanto pudermos ocupar um local, nós poderemos construir uma casa de madeira. Existe apenas uma cidade do Deus Besta, então no momento em que nos dirigirmos para lá nossos nomes não serão desconhecidos. Laura assentiu, esta também é uma boa ideia. Aqueles homens-fera lidam com assuntos de uma maneira muito direta. Se quisermos obter o respeito deles, então não podemos esconder nada e mostrar nossa força. Isso permitirá que os homens-fera vejam que nós temos habilidade e, com isso eles vão colocar mais importância em nós. Zawaya assentiu, tudo bem, as coisas estão definidas. Cair, organize as coisas desta forma. Primeiro, plante muito arroz de bambu, mas não pare de plantar as árvores de fruta de óleo. Queremos muitas delas, pois estaremos vendendo produtos de baixo nível primeiro. Caieira assentiu imediatamente e fez os preparativos. Viver em Outro Mundo capítulo 230. Na manhã seguinte, Zawai seguiu o plano que eles haviam concordado e libertou 2 fantasmas virtuosos e deram a eles seu cajado fantasma. Então ele ordenou para as águias cor de sangue voarem na direção da fortaleza da Parede de Ferro. A fortaleza da Parede de Ferro estava muito longe das Terras Negras. Se alguém viajasse de carruagem puxada por cavalos, levaria cerca de meio mês para chegar lá. A cavalo levaria cerca de 10 dias. Claro, isso foi assumindo que alguém estaria viajando tranquilamente e sem pressa. Esta fortaleza da Parede de Ferro era a primeira linha de defesa do Ducado de Purcell contra a pradaria dos Homens-Fera. Foi a linha defensiva mais firme do Ducado de Purcell e guarneceu 20.000 guardas de elite Benil durante o ano todo. Esses 20.000 guardas de elite Benil, quando enfrentaram o exército de Homens-Fera não elite, poderiam permanecer contra 100.000 deles. Eles poderiam até segurar a linha defensiva por vários dias. A parte mais importante era que a família Purcell mantinha uma tropa de magos dentro da fortaleza da Parede de Ferro. Esta tropa de magos não poderia ser chamada de tropa, mas sim de esquadrão. Ao todo, haviam somente 50 magos do 4º ao 6º nível na tropa, e cerca de 200 magos do 1º ao 3º nível. Haviam muitos magos do 1º ao 3º nível no continente. Alguns desses magos só podiam andar junto com um grupo mercenário e não tinham muitos dias bons. Assim sendo, defender a fortaleza da Parede de Ferro era comparativamente melhor. O subsídio era bom e,
Desde que não tivesse guerra, eles estariam muito seguros. Embora o número de magos nessa tropa não tenha sido grande e eram de baixo nível, em uma guerra eles manejavam um poder que era bastante poderoso. Um soldado comum não seria capaz de fazer nada enquanto um mago era capaz de lançar feitiços mágicos ofensivos de efeito em área. Com relação a uma batalha, isso era muito útil. Com base em uma analogia moderna, um soldado comum poderia ser comparado a um soldado com um rifle com mira telescópica. Eles só podiam atacar um de cada vez com um rifle de tiro único. Um mago, por outro lado, seria como uma metralhadora. Quando eles estavam conectados, os magos seriam capazes de causar uma destruição em massa. Essa era a diferença. A razão pela qual a fortaleza da Parede de Ferro era chamada assim foi por causa do brilhante registro feito pelos guardas de elite Benil do Ducado de Purcell. Com 50.000 soldados, eles conseguiram bloquear uma ofensiva de 500.000 soldados do exército dos Homens-Fera por meio mês. Quando os reforços do Império Aksu finalmente chegaram, a guarda de elite Benil de 50.000 homens foram reduzidos a apenas 5.000 e as muralhas da fortaleza da Parede de Ferro foram tingidas de sangue. Devido a este serviço feito pela guarda Benil, eles se tornaram famosos. Assim sendo, a família Purcell, após essa batalha, obteve a posição de uma casa do Grão-Duque. Esta foi a época em que o atual Ducado de Purcell foi estabelecido. Pode-se dizer que a fortaleza da Parede de Ferro não era apenas famosa pelos humanos, mas também pelos Homens-Fera. Os Homens-Fera tentaram muitas vezes invadir, mas sempre foram bloqueados pela fortaleza da Parede de Ferro. Zhao Ai e os outros se sentaram na sala de estar, observando o cenário mostrado na tela. Para ser honesto, Zhao Ai não conhecia muito do Ducado de Purcell. Nos dias de hoje, ele só entendia sobre a situação na cidade-casa. Ele só viajou da Fortaleza Montenegro para a cidade-casa, então com relação às fundações da cidade, ele não sabia muito. Agora ele teve a oportunidade de obter um entendimento melhor. Embora ele pudesse apenas dar uma olhada em tudo, desde que os fantasmas virtuosos águia continuassem voando, ainda era melhor que nada. Quando o céu ficou escuro, os fantasmas virtuosos águia cor de sangue deixaram o limite do Ducado de Purcell. Eles não tinham entrado oficialmente na pradaria dos Homens-Fera e estavam agora a mais de 100 quilômetros da fortaleza da Parede de Ferro. Eles ainda não tinham visto nenhuma tribo dos Homens-Fera, mas isso não era surpreendente. As tribos dos Homens-Fera não estariam tão perto da fortaleza da Parede de Ferro, caso contrário as tropas de guarnição iriam sair correndo para exterminá-los. Isso era devido ao medo de que os Homens-Fera pudessem espionar seus militares. Com relação a esta situação, os Homens-Fera aceitaram isso desde que os humanos não pudessem enviar arbitrariamente muitos soldados armados para a pradaria dos Homens-Fera. Agora que as águias estavam a mais de 100 quilômetros da fortaleza da Parede de Ferro, Zhao Ai trouxe de volta os fantasmas virtuosos águia cor de sangue. Eles estavam preparados para viajar de transporte a partir de amanhã. Afinal, eles agora estavam na pradaria dos Homens-Fera. Se eles quisessem fazer negócios com os Homens-Fera, então, dependendo das águias cor de sangue que voaram, isso não seria suficiente. À noite, Zhao Ai voltou para as Terras Negras para continuar melhorando a Terra. Com relação aos recentes aumentos de nível do espaço, ele agora poderia melhorar mais terra a cada dia. Ele melhorou 0,7 km2 de terra, o que não era uma área pequena. Contudo, Zhao Ai foi muito cuidadoso. Ele melhorou a terra que estava coberta pela poluição, enquanto as que estavam fora da área permaneciam as mesmas. Depois de um longo uso da água espacial no processo de irrigação, o perímetro externo da fortaleza da Montanha de Ferro poderia agora ser usado para plantar vegetais comuns. Além disso, o milho dentro do vale estava mais maduro. Esta era uma notícia muito boa para Zhao Ai. A água espacial poderia ser usada para irrigar e, inesperadamente, também poderia reduzir o tempo de maturação das plantações. Para Zhao Ai, isso era muito importante. Laura estava muito ocupada. Ela nunca esteve nas Terras Negras antes, mas como esta agora era sua casa, ela naturalmente tinha que entender as Terras Negras. Laura entendeu que as Terras Negras eram um lugar realmente grande. Isso a excitou e aumentou seu entusiasmo. Ela estava pronta para reajustar as Terras Negras e fazer tudo. Zhao Ai foi tolerante com o entusiasmo de Laura. Ele não tinha nenhum motivo para bloqueá-la de qualquer maneira. Parecia que, naquele momento,
Laura havia encontrado um brinquedo novo e inovador, e estava brincando com ele sem parar. Se ele quisesse pará-la neste momento, ela definitivamente não iria obedecer. Finalmente, Zhao Ai ainda saiu do espaço na manhã seguinte com 3 pessoas, Laura, Meg e Nier. Com 3 belezas o acompanhando, Zhao Ai naturalmente estava muito feliz. Algum tempo atrás, Meg não tinha ficado muito feliz depois de ter sido determinada a relação de Zhao Ai e Laura. Zhao Ai não teve muito tempo sobrando, já que ele tinha muitos assuntos para lidar, então, ele não foi capaz de discutir com Meg sobre isso tudo. Posteriormente, ninguém sabia o que Laura dissera ao Meg, mas Meg agora estava muito feliz. Embora Zhao Ai não soubesse o porquê disso ter acontecido, já que ela estava feliz, ele também se sentiu aliviado. Os 4 agora estavam sentados dentro da carruagem original de Laura. Os potros celestiais do floco de neve puxavam a carruagem e as carroças atrás dela. Todas essas propriedades foram originadas de Laura. Como Laura estava indo embora, naturalmente, as carroças seriam colocadas em uso. Já que eles estavam se aventurando na pradaria dos Homens-Fera, essas carroças estavam cheias de comida. Havia um longo caminho a ser percorrido para que acabasse a comida nas carroças. Cada carroça continha meia tonelada de commodities. 50 carroças totalizavam 25 toneladas. 25 toneladas de alimentos. Com relação a uma pequena tribo, não era uma quantia pequena. No entanto, para uma tribo média, não era muito. Essas 50 carroças eram todas tripuladas por mortos-vivos. Eles dirigiram as carroças e também os protegiam ao mesmo tempo. Os mortos-vivos restantes foram todos colocados nas terras negras por Zhao Ai. Quando os 4 apareceram na pradaria dos Homens-Fera, eles não ficaram tão surpresos. O cenário na pradaria era praticamente o mesmo que o do espaço. Como o espaço agora tinha uma pradaria como plano de fundo, e também era mais impressionante do que a pradaria dos Homens-Fera, a paisagem ao redor deles não tinha muita atração. Além dos mortos-vivos que dirigiam as carroças, Zhao Ai também liberou 100 fantasmas virtuosos águia cor de sangue. Eles não foram usados para atacar, mas para explorar a área. Uma vez que a pradaria dos Homens-Fera não era tão segura, os fantasmas virtuosos águia cor de sangue estavam ali para agir como um seguro. Zhao Ai olhou para as pradarias enquanto Meg olhava para Zhao Ai. Seu olhar foi preenchido com a paixão de alguém que estava enfeitiçado. Quando ela olhou para a aparência de Zhao Ai, Meg lembrou o que Laura havia dito há alguns dias atrás. Naquele dia, quando Laura e Zhao Ai haviam conversado em segredo, Laura viu que Meg os havia seguido e visto o que tinha acontecido entre os dois. Ela também viu a expressão de Meg se tornar estranha. Laura foi inteligente e entendeu que Meg estava preocupada. Mais tarde, Laura procurou por Meg e falou com ela. Laura sabia pelo olhar de Zhao Ai, que ele também tinha afeição por Meg e que ele não conseguia esquecer seus sentimentos por ela. Entretanto, Laura decidiu se casar com Zhao Ai. Naturalmente, ela esperava que tudo ao redor de Zhao Ai estivesse bem e que as coisas desagradáveis não aparecessem. Especialmente, a corte traseira não podia pegar fogo. Atualmente, suas fundações ainda eram muito finas e havia muitos problemas que tinham acontecido. Se um incêndio ocorresse na corte traseira, então isso não seria nada bom para Zhao Ai. Se a corte traseira tivesse um incêndio todos os dias. Como esposa de Zhao Ai, Laura pensou que ela deveria consertar este fator instável e cortá-lo pela raiz. Portanto, Laura procurou por Meg e discutiu cuidadosamente as coisas com ela. Laura não falou muito. Ela só disse a Meg que durante o tempo em que Zhao Ai havia proposto para ela, ele também disse a ela que ele certamente se casaria com as duas. Então ela disse a Meg para não se preocupar. Meg não achou que Laura seria tão sincera e direta. Isso fez Meg ficar um pouco envergonhada. Ao mesmo tempo, ela também aceitou Laura. Dessa forma, depois que elas conversaram, o relacionamento delas ficou melhor. Essas duas mulheres estavam apaixonadas pelo mesmo homem, então elas naturalmente de todo o coração, consideraram tudo por causa desse homem. No continente Ark, os homens tinham o direito de se casar com várias mulheres, e isso era normal. Assim, elas não estavam com ciúmes e, para Zhao Ai, isso resolveu muitos problemas. Zhao Ai não sabia de nada disso. Para ser honesto, seus sentimentos em relação a isso era realmente estúpido. Felizmente havia Laura. Caso contrário, o problema teria sido preocupante. Devido à sua conversa,
O nó no coração de Meg foi solto e a última de suas preocupações desapareceu. Portanto, ela estava muito feliz. Para Meg, o status não era importante desde que ela estivesse ao lado de Zhao Ai. Depois que Laura disse a ela que Zhao Ai pretendia se casar com ela, todo o resto foi ignorado. Laura também notou a encenação de Meg e não disse nada. Contudo, seu coração sentia-se levemente azedo, mas ela não tinha meios de consertar isso. Afinal, Meg conhecia Zhao Ai há muito mais tempo do que ela. Mesmo que ela estivesse com raiva, era inútil já que seu coração já estava firmemente vinculado com Zhao Ai. A esta altura, Zhao Ai tinha ordenado que uma águia cor de sangue voasse para o leste. De repente, ela voou de volta e os alertou. Ela continuou circulando a cabeça de Zhao Ai. Zhao Ai sabia agora que um problema havia ocorrido no leste. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.